Olá, boa tarde. Bem-vindo ao curso básico do Scilab, professores Kese e André Alberton. Vamos começar falando de atribuição de variáveis. Atribuição de variáveis. Imagine o computador como um armário gigante, onde cada gaveta representa espaços de memória. Quando atribuímos a uma variável um valor, é como se o programa desse um nome a determinada gaveta e guardasse o valor em seu conteúdo. No Scilab, a atribuição é feita pelo uso do sinal igual, mas observe que isso não indica uma equação. Por exemplo, ao fazer x igual a 2, é análogo a nomear uma gaveta como x e inserir o valor de 2 dentro da gaveta. Ao perguntar quem é x, o programa irá responder 2. Os programas fazem a conta do lado direito da expressão e atribuem o valor à variável designada do lado esquerdo. Por exemplo, na primeira linha, x tem seu valor atribuído, a variável x tem seu valor igual a 2. Na segunda linha, x mais 2, ou seja, 2 mais 2 igual a 4, será o valor atribuído novamente à variável x. Note que ele fez a conta com o lado direito da expressão e então atribuiu esse valor à variável x. Observe que o sinal de igual não indica, portanto, uma equação, pois isso significaria que 0 é igual a 2, o que não faz sentido. O comando de igual representa uma atribuição. Usando o Scilab. Essa daqui é a interface do Scilab. Note, nós temos aqui a área do console, onde podemos realizar cálculos rápidos e também visualizar resultados da simulação. Uma vez dado Enter, não se pode editar o que foi digitado no console. Essa é uma informação importante. Ao lado do console, nós temos aqui, no lado direito embaixo, o histórico de comandos. Tudo que foi digitado no console é armazenado no histórico de comandos. Um pouco acima, nós temos o navegador de variáveis, onde nós podemos observar as variáveis e suas principais propriedades, conforme a execução do programa. Ao lado esquerdo, nós temos, nessa aba, o navegador de arquivos. Isso se torna muito importante quando a gente está trabalhando com os arquivos de interesse do Scilab. Ok, primeiramente, vamos abrir o Scilab e vamos mostrar essas informações para a gente. Então, vocês vão abrir o Scilab, todos os programas. Vocês já vão ter baixado o Scilab. Ok? Ok. Na minha versão é a versão 6, na de vocês pode ser um pouquinho diferente. Vocês vão abrir o terceiro arquivo aí da sessão. Então, é esse cara aqui. Esperar um pouquinho. O Scilab já vai abrir. E nós vamos enxergar esses espaços que foram indicados. Ok, então nós vemos aqui o console, o navegador, o histórico de comandos, o navegador de variáveis e o navegador de arquivos. Tipos principais de variáveis. Nós temos variáveis inteiras, reais, booleana, verdadeiro ou falso e texto. Então, no Scilab, vamos brincar um pouquinho com elas. Observa que eu posso definir uma variável A igual a 1. Bom, essa variável A, embora ela seja de fato uma inteira, o Scilab armazenou ela como um valor real, para poder efetuar contas de forma com maior precisão, né? Óbvio. Nós poderíamos definir, por exemplo, b igual a 2.2, por exemplo. Isso nós teríamos aqui, novamente, ele vai guardando aqui no tipo de variável, essa variável é uma variável real. Tá, okay? Nós podemos ter uma variável c igual a texto, por exemplo. Então, eu poderia dizer isso aqui, fulano e ciclano. Então, quando eu perguntasse quem é C, ele me diria que é fulano e ciclano. Okay? Nós poderíamos ter uma variável D que seria verdadeiro ou falso. Se eu coloco porcentagem T, eu estou dizendo que ela é true, ou seja, a variável é verdadeira. Se eu coloco que D a porcentagem F, eu estou dizendo que essa variável é falsa. Eu poderia também definir, deixa eu te dar um exemplo, apenas inicializar a tela aqui um pouquinho melhor. Eu poderia definir, por exemplo, D igual a 2 menor do que 3. Bom, 2 de fato é menor do que 3, ou seja, isso é verdade. Quando eu perguntar quem é D, D vai ser o verdadeiro.
Se eu definir D igual a 2 maior do que 3, 2 não é maior do que 3, esse resultado é falso. Então D retorna o valor de falso. Então essas são variáveis tipo booleanas. Ok. No Celeb, não é necessário declarar variáveis. De fato, vocês viram que nós fomos utilizando as variáveis diretamente. Além disso, o Celeb é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, Azinho é diferente de A maiúsculo. Então, lá no Celeb, por exemplo, ele conhece quem é Dzinho, mas ele não conhece quem é Dzão. Se eu dou Dzão, ele vai dar variável indefinida Dzão. Então, ele é case sensitivo. Isso permite a gente usar um número maior de variáveis, mas a gente tem que ter cuidado se a gente está utilizando variáveis minúsculas ou maiúsculas, né? Bom, para limpar a tela, memória e gráficos, esses são comandos bastante úteis. Para limpar a tela, nós empregamos o comando clc. Ele limpa a tela. Então, por exemplo, se nós vemos aqui e digitamos clc, note que no histórico de variáveis continua a existir A, B, C, D, ou seja, as variáveis continuam tendo, mas a tela foi limpa. Okay? Nós podemos querer limpar a memória, e aí nós vamos empregar o comando clear. E aí observem que as variáveis sumiram. Todas as variáveis que ali existiam sumiram, ou seja, apagou as variáveis da memória. Para apagar uma variável específica, a gente pode digitar clear o nome da variável. Então, por exemplo, vamos dizer que B seja 2, A seja 3. Clear B, ele vai ter apagado simplesmente a variável B. Okay? E por fim, embora nós não tenhamos aqui, mas para limpar gráficos, nós utilizamos o comando xdel. Se houver algum gráfico, algum plot eventual, a gente utiliza esse comando xdel, ele vai limpar os gráficos. Então isso é muito importante sempre que a gente vai recomeçar os programas, né? Ocorre que, uma vez que o console não é editável, após os comandos, a gente utiliza, a gente não teria como modificar ele, né? Então a gente escreve os nossos comandos, de fato, num bloco de notas do Scilab, o SciNotes, que pode ser editado facilmente. Quando pronto, a gente manda executar o SciNotes. Okay? Então, a gente vai escrever isso no bloco de notas, a gente vai salvar em um arquivo e observa que agora a gente precisa designar um diretório onde a gente vai trabalhar com esses arquivos, onde os nossos arquivos estão contidos, né? Então, a gente tem que indicar um diretório lá no Scilab. Isso pode ser feito de duas formas lá no Scilab. A gente pode abrir a aba arquivos e alterar o diretório atual, ou numa pastinha que tem ali no canto, a gente clica ali naquela pastinha e digita o diretório de interesse. Então, vou mostrar lá no Scilab como isso é feito. Então, no Scilab eu posso vir por aqui, alterar o diretório atual, ou eu posso vir por essa pastinha aqui, seleciono o diretório. Okay? Então, aqui eu vou selecionar um determinado diretório de interesse, vocês selecionam o de vocês. Ok? Então, vocês selecionam o de vocês. E aqui estão os arquivos que estão contidos naquele diretório. Ainda não tem nenhum arquivo de Scilab especificamente. Então, por fim, a gente vai abrir o SciNotes. Vou mostrar para você o SciNotes. Para vocês o SciNotes. SciNotes você pode abrir nesse botãozinho aqui, que fica abaixo da aba arquivo, né? Então, você pode clicar, abre o programa editor de texto SciNotes. Então, ao você abrir, ele vai ter aberto o SciNotes. Então, esse é o bloco de notas do Scilab. Okay? Esse é o bloco de notas do Scilab. Então, aqui nós podemos definir as nossas variáveis. Então, por exemplo, eu vou dar clc, eu vou dar clear, eu vou dar xdel para começar sempre todos os programas, meus programas eventuais. E aí eu posso definir as variáveis. A igual a 2, B igual a 2.2, C igual a fulano, D igual a 2 é menor do que 3. Okay? Então, por fim, a gente pode salvar esses arquivos e executar. Então, aqui está o botãozinho, esse botãozinho aqui é o botãozinho de salvar e executar. Então, ele salva esse arquivo e executa. Então, esse arquivo ainda não foi salvo, ok? Eu vou salvar ele, eu vou dar um nome, que é arquivo 1. Evitem ponto
De qualquer forma, para nomear os arquivos, evitem espaços desnecessários, coloquem traços, mas evitem ponto, evitem espaços para nomear os arquivos, isso ajuda a evitar corromper o programa. Então vamos salvar. Quando a gente salvar, por exemplo, agora eu executei ele, porque eu mandei salvar e executar. No console, observa que essas variáveis A, B, C, D, elas foram criadas, ou seja, ele sabe quem elas são, porque ele executou o arquivo de blocos de notas. Então, apenas para mostrar para vocês que a gente não está enganando, eu posso, por exemplo, limpar todas as variáveis. Ok, então não tem uma variável aqui. Quando eu mandar executar o bloco de notas, ele vai ter criado, conhecido essas variáveis e informado aqui o tipo dessas variáveis.